Boa tarde a todas e a todos. É um prazer e uma honra muito grande para mim presidir esse painel, para tratar de um tema tão complexo e desafiador, e que também conta com a presença de pessoas tão brilhantes e ilustradas. Eu agradeço imensamente o convite que me foi formulado, que faço nas pessoas dos professores Ricardo Maria de Oliveira e Rodrigo Maito da Silveira, e cumprimento também todos os integrantes desse painel, que em breve aqui aparecerão. Nosso tema aqui hoje do painel é segregação contratual e tributação, possibilidade ou risco. Nós trataremos aqui sobre a perspectiva jurídica e contábil dos chamados serviços baralhados na denominação que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal, também das decisões mais recentes e emblemáticas do Supremo Tribunal Federal e o exame da questão sobre a perspectiva jurídica e contábil, enfim, é um tema realmente muito desafiador, muito complexo, e teremos aqui 3 excelentes palestrantes e 2 excelentes debatedores. Eu gostaria de passar a palavra ao professor Ricardo Maria de Oliveira. Faço aqui, antes de passar diretamente a palavra à professora, que cumprindo, embora o professor dispense apresentações, cumprindo aqui o protocolo, professor Ricardo Maris, inspiração de todos nós, e professor de todos nós. Professor Ricardo Maris é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da USP, também especialista em Direito Civil pela mesma faculdade, presidente do IBDT, membro de diversas entidades, professor em cursos de pós-graduação Lato Sensu, do IBDT e do Centro de Extensão Universitária, professor convidado em diversas faculdades e entidades, palestrante também em diversos congressos sobre direito tributário, autor de muitos artigos e livros, inclusive o Fundamentos do Imposto de Renda. Professor Ricardo Maris, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. Prazer estar com meus companheiros aqui de painel para discutirmos um tema que está muito na moda, não? Como disse a Daniela, o Supremo usou uma expressão curiosa, baralhar, e eu quero ver se desembaralho um pouquinho, ou pelo menos não tenho a pretensão de dar a palavra final, mas eu acho que seria interessante dizer como eu penso, como é que eu reajo perante esta problemática. E penso e reajo ainda acreditando em 2 coisas. Acreditando que nós estamos num regime jurídico de tripartição de poderes, muito claro, fixado pela Constituição, e também que estamos no domínio tributário direcionados pelo princípio fundamental da legalidade. Aliás, também no direito privado nós estamos direcionados por esse princípio, e no direito público também. De forma que, tendo essas 2 premissas na cabeça, é que eu penso nessas questões. Todos nós sabemos aqui que estamos vivendo um momento em que o avanço tecnológico tem criado novas perspectivas de atividades, de utilidades que a sociedade está usufruindo, e muitas vezes as pessoas ficam em dúvida, afinal, do que se trata. Né? Eu gosto mesmo de uma mente analítica com a qual eu fui educado. Eu gosto de procurar, mesmo nas situações confusas ou de novidade, separar as coisas e verificar lá no âmago do que se trata. E eu gosto de um exemplo também que já dei em outras ocasiões, da questão do transporte. O transporte começou em lombo de pessoas, fosse o próprio dono da coisa transportada, fosse um escravo, fosse um empregado. Depois inventaram a roda, né, começaram a transportar as coisas em cima de alguma coisa que inicialmente seria uma carroça, mas continuou a ser transporte. Depois vamos para equipamentos mais sofisticados, como um automóvel, um caminhão, um trem, um vapor, um avião, né? E hoje nós temos transporte até virtual.
né? Aliás, não é só o transporte, as próprias coisas que no passado eram sempre físicas, hoje são disponíveis virtualmente. Num telefone celular, na cama em que cada um de nós dorme, pode consultar uma biblioteca enorme, pode passear por uma série de museus e assim por diante, né? Enfim, tudo, voltando ao exemplo do transporte, tudo foi mudando na maneira como a coisa era feita, mas tudo continua a ser transporte. Então, eu tenho isto na minha cabeça, seja para definir a atividade em si, ou o produto da atividade, as consequências das atividades. E sabemos que os tributos ou incidem sobre atos específicos, como, por exemplo, a transferência da propriedade, ou incidem sobre os efeitos dos atos, né? Como, por exemplo, numa venda de mercadoria existe a receita, ou existe o lucro, então são efeitos de determinados atos. Na minha cabeça, eu tenho sempre que tentar localizar a origem das coisas, identificar as coisas como elas se apresentam no mundo. Não sei se eu estou fazendo certo. Sim, já está no ar a apresentação. Ok, obrigado. E eu sempre parto da premissa de que, voltando àquilo que eu disse no começo, nós estamos num regime democrático, um regime de um Estado de direito, em que tudo é direcionado por normas jurídicas. Não? Os próprios fatos econômicos, como aquele meu transporte, né, que começou no lombo de pessoas, depois no lombo de animais, e assim por diante, eles são sujeitos a normas jurídicas. E nós, do direito tributário, chegamos depois, né? Não necessariamente na cronologia dos fatos, no tempo medido pelo relógio, mas, logicamente, nós chegamos depois, porque antes de se pensar em fato gerador, tem que haver um fato econômico, né? E esse fato econômico, que é o transporte, a venda de mercadoria, e etc., etc., a aquisição de uma herança e assim por diante, ocorre num ambiente em que essas ações humanas são regidas por atos e negócios jurídicos. Nós aqui estamos tratando de segregação contratual, né? Pensando se é possível no contrato eu separar prestações, identificar valores. Para chegar aí, nós temos que saber do que se trata, né? E vamos constatar que a vida econômica, onde estão as capacidades contributivas, as manifestações de capacidade contributiva, são regidas por atos e negócios jurídicos. Os jurídicos são atos jurídicos em sentido estrito, né, no sentido de contratos, e aí temos que recorrer ao direito privado antes de pensarmos no direito tributário, porque o direito tributário vai captar consequências desses atos que ocorrem na vida econômica, como dizem nossos artigos 109, 110 e muitos outros, não, do CTN. Então, na busca da identificação e do desembaralhamento, nós temos que identificar cada contrato, né? Identificar a natureza jurídica de cada contrato, para depois nós começamos a pensar, eu estou perante um serviço, eu estou perante uma doação, eu estou perante uma cessão de direitos e assim por diante. E nós todos sabemos aqui, aprendemos logo, acho que no primeiro ano da faculdade, né, que os contratos são típicos e atípicos. Quando nós estamos na presença de um contrato tipificado pelo direito, regulado pelo direito, a nossa situação é mais tranquila. Mas como o direito nunca consegue abranger a totalidade da realidade social, especialmente no mundo econômico, onde a criatividade dos agentes econômicos é muito grande e muda com muita rapidez, nós temos os contratos atípicos previstos, na sua possibilidade, no artigo 425
do Código Civil atual. E precisamos também levar em conta, estou falando em coisas muito básicas, não, mas para pensar como, para explicar para vocês como minha cabeça pensa. Temos também que lembrar que contrato, que se confunde com negócio jurídico em sentido estrito, nós temos, me desculpem, negócio jurídico em sentido lato, nós temos que o contrato, ele tem, primeiro é forma, né? É instrumento pelo qual as partes pactuam alguma negociação, e, através disso, o contrato revela a substância jurídica que, na verdade, materializa, concretiza esse negócio jurídico. E isto que eu estou me referindo, a doutrina chama de causa. Causa jurídica, causa objetiva, causa de atribuição patrimonial. Os autores usam várias expressões. O professor Moreira Alves falava com muita precisão, com muita objetividade, não? Em causa prática ou função prática dos contratos, porque a causa, na verdade, que não se confunde com o motivo das partes, a causa é a função que o contrato exerce dentro do ordenamento jurídico. Na compra e venda, a função é transferir a propriedade contra o pagamento do preço. Na doação, é transferência da propriedade por liberalidade. Então, a causa reflete a função ou o fim. No Código Civil, nós não encontramos a palavra causa, mas encontramos função ou a palavra fim para se referir à causa de um ato jurídico, de um negócio jurídico, ou mesmo de um direito, e é aquela que decorre da norma jurídica aplicável a cada uma dessas situações da vida econômica onde as coisas acontecem. E a doutrina, com muita perspicácia, percebe que, em função disso, a causa identifica a natureza jurídica de cada contrato, ou seja, de cada negócio jurídico. E, obviamente, quando se identifica que um contrato é um contrato de compra e venda, nós sabemos que ele não é um contrato de mútuo e que alguma coisa deve ser diferente, né? É uma multiplicidade de negociações que ocorrem na vida real das pessoas, e para cada uma delas existe, daquelas mais comuns, existe um contrato tipificado. Essa causa, portanto, ela identifica a função, ela se confunde, melhor dizendo, com a função ou fim que a norma jurídica atribui ao negócio, ela identifica a natureza jurídica de cada um e o diferencia dos demais. Quando nós estamos tratando de contratos tipificados, isso fica muito fácil, né? Porque nós vamos encontrar na respectiva norma jurídica a sua o quê? A sua prestação e contraprestação. A função do contrato é isto, é estabelecer a função, ou melhor, é estabelecer a prestação que esse contrato gera e a sua respectiva contraprestação. Novamente, no contrato de compra e venda. A função ou causa é a transferência da propriedade, prestação, contra o pagamento do preço, contraprestação. Quando acontece isso, nós sabemos, não precisamos ficar perguntando, independentemente do nome que se der ao contrato, né, da denominação que se der ao negócio, nós estamos perante o contrato de compra e venda. Porque isso é assim, de acordo com a respectiva causa. Nos contratos inominados, isto é, naqueles que não têm uma regulação jurídica específica, nos contratos atípicos, portanto, essa identificação da causa é mais complicada, mas ela é possível, sim, porque a causa, ela se manifesta como eu já disse, se manifesta pela prestação e contraprestação. Então, conforme o que as partes pactuem mais livremente no contrato atípico, que é previsto no artigo 425 do Código Civil, nós identificamos a sua causa. É muito mais complexo, né? E mais complexo ainda, nós sabemos que existem situações de contratos chamados complexos e contratos chamados, ou atos jurídicos, chamados mistos. Não? Os contratos complexos são aqueles que são formados
por mais de um ato que se concretize especificamente. Por exemplo, para mim, o melhor exemplo de um ato jurídico complexo é a incorporação de uma pessoa jurídica por outra, que depende de uma série de atos individuais, cada um com regras próprias, mas que se destinam, no seu conjunto, a um fim comum, de forma que eles não existem isoladamente. É um ato jurídico complexo. Tanto a incorporadora quanto a incorporada, elas praticam vários atos, autorizam a diretoria a realizar a negociação, fazem o protocolo, mandam avaliar, aprovam a operação, né? O negócio complexo ele só se completa pelo último ato dessa série de atos praticados em conjunto. São atos isolados, mas que se identificam como um único ato jurídico. E nós temos os atos jurídicos ou negócios jurídicos coligados, que são absolutamente independentes, mas que são um dependente do outro. Aí nós temos duas categorias. Nós temos os atos jurídicos que se coligam apenas porque se identifica que um depende do outro, um não funciona sem o outro, mas cada um tem a sua própria identidade, ou seja, a sua própria causa, e tem sua própria validade, independente dos outros, mas a razão da existência pressupõe a existência de outro contrato. No contrato, por exemplo, de emissão de cartão de crédito, não adianta nada a administradora do cartão de crédito fechar com o portador do cartão de crédito a negociação de emissão do cartão de crédito, se não houver atrás, juntamente, uma rede de financiamento, uma rede de compra e venda de serviços ou mercadorias disposta a operar através desse cartão, e assim por diante. E nesta categoria ainda de contratos coligados, não confundir com complexo, nós temos a pior das situações para a nossa discussão aqui, que é o contrato misto. O contrato misto, ele é um único contrato, mas ele não está previsto, porque ele não é tipificado, não está previsto na lei, mas as partes emprestam de negócios tipificados características desse contrato e reúnem tudo isso num único contrato. Orlando Gomes dizia que esse contrato misto tem uma causa unificada, ou uma identidade de causa, porque ele é um único contrato, embora as partes se valham de características próprias da causa ou função de outros contratos. Eu quero passar rapidamente, porque o tempo aqui é curto, poderíamos ficar bastante tempo analisando essa questão e dando exemplos, mas mostrando como é que a lei brasileira reflete esta questão da causa. Repito, a causa identifica a natureza jurídica do contrato, através da sua prestação e contraprestação. E olha, vejam bem que interessante essa palavra causa. A causa se reflete pelos efeitos do contrato, que são a sua prestação e contraprestação. E aí nós temos aquela noção de causa e efeito. Então vejam como a palavra causa está muito bem empregada nessa situação, porque a causa dá origem aos efeitos do contrato. Claro, é uma causa jurídica, mas ela dá origem aos efeitos do contrato. Quais são os efeitos? A prestação e a contraprestação. E isso é função do contrato. A função do contrato é que as causas se completem, se concretize, ou seja, no compra e venda, transferência da propriedade e pagamento do preço. Vejam, o Código Civil, como eu já mencionei, não usa a palavra causa. Essa é uma palavra empregada pela doutrina. E no Código nós temos as palavras função ou fim. No 421, por exemplo, ao regular a liberdade de contratar, ela diz que é livre a contratação, mas que tem que ser exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Função social do contrato, meus amigos, não é possível de ser confundida como benemerência, solidariedade social, ou qualquer outro tipo de imaginação do que seja social, né? E nem muito menos um bom comportamento numa sociedade. A função social do contrato foi até muito bem explicada num recente acórdão relatado pela ministra Nancy Aldrich, lá no Superior Tribunal de Justiça. A função do contrato é isso que eu estou dizendo, é regular, a sua função é social no sentido das partes envolvidas,
né, e se regular e dar segurança para essas partes de que o que elas estão fazendo será protegido pelo direito. E para nós aqui no direito tributário terá suas consequências tributárias. Então, repito, conforme está na parte de baixo do slide, a função ou causa é identificada por suas prestações e contraprestação, e aí eu acrescento alguma coisa a mais. Esta é a substância jurídica do contrato. A substância jurídica do contrato é exatamente isto que os efeitos que ele produz no mundo. Ele existe para produzir efeitos, né? Ele não existe por si só, ele existe como um fim, como uma função para regular a vida ou as relações intersubjetivas. Essa é a sua substância. Nós temos na contabilidade uma ideia de substância completamente diferente, né? Na contabilidade, que se desvincula da ordem jurídica de qualquer país, a contabilidade é apátrida. A contabilidade ela é guiada pela primazia da essência sobre a forma e não se vincula à validade jurídica dos atos ou negócios. Ela quer saber do que acontece na vida e com a interpretação que a contabilidade tem. Eu não quero discutir isso, mas quero chamar a atenção de que a substância ou econômica que a contabilidade proclama não é a nossa substância jurídica. A nossa substância jurídica é o conjunto de relações, ou melhor, o conjunto de prestações e contraprestações de um determinado contrato. E aí vocês têm, só para verificarem como a palavra substância, como a palavra fim econômico ou social aparece no Código Civil, como antes apareceu a ideia de função social do contrato. Vejam como é importante, não, você atender à causa do contrato, porque se você cede à causa, você pode cometer o que o artigo 187 chama de abuso no exercício do direito. Preste atenção, abuso no exercício do direito de contratar ou de exercer determinado direito. Não tem nada a ver com aquela discussão que se trava no mundo tributário a respeito de planejamento tributário, ter ou não ter uma motivação econômica. Não tem nada a ver com isso, né? E que se não tiver motivação econômica é abuso no planejamento tributário. Isso é a teoria. No direito tributário, ou melhor, no direito civil, que regula os atos que depois são sujeitos à tributação, por isso que eu mencionei no início, né, nós chegamos depois, porque o tributo só vem depois de haver um desses atos. E um ato ou negócio jurídico é curioso, ele, como eu já mencionei também, eles podem ser tributados em si, por exemplo, o contrato de doação, e eles podem ser tributados nos seus efeitos. O Alberto Xavier distinguia os fatos geradores como fatos geradores estruturais, que é aqueles que incidem sobre o ato jurídico em si, imposto sobre doação, e os atos jurídicos funcionais, dizia ele, que são aqueles que decorrem dos efeitos produzidos pelos negócios jurídicos. Como é o imposto de renda? O imposto de renda incide não sobre qualquer ato especificamente, mas sobre os efeitos que os atos podem praticar, o efeito de aumento patrimonial, de geração de renda ou de proventos de qualquer natureza. Veja, seja para uma ou outra situação, a causa e a identidade e a regulação jurídica no direito civil, principalmente, é importantíssimo. Já falei para vocês, vou repetir, causa não é motivo. Motivo é aquela razão íntima, pessoal, que leva à prática do ato. Eu posso ser motivado a dar um beijo, não pratiquei ato jurídico nenhum, e posso ser motivado a comprar uma mercadoria. Sou motivado a praticar um ato jurídico, no caso específico, um negócio jurídico. Não se confundem, porque o motivo não faz parte da estrutura, o motivo não faz parte daquela relação de causa e efeito que existe entre o contrato e os efeitos que ele produz, através, ou seja, a sua prestação e contraprestação. Mesmo num único contrato, no compra e venda, que eu gosto muito desse exemplo de compra e venda sempre, o contrato de compra e venda, alguém tem uma mercadoria ou uma coisa, né, e quer vender. Não, ele pode querer vender porque ele está precisando de dinheiro, porque ele já usou a coisa e não quer mais,
porque ele pretende trocar essa coisa por uma mais nova. É motivo dele. E o comprador quer comprar porque quer usar, quer comprar porque vai dar para a filha, quer comprar porque quer guardar, acha bonito, enfim, ou porque é um colecionador. Esses motivos não afetam a causa é imutável. A causa é sempre aquilo que a lei diz que o contrato é. No contrato de compra e venda, é transferência da propriedade contra pagamento do preço. Não muda nunca. Por isso que não se indaga do motivo, até porque a lei civil, ela diz que o motivo só é relevante para tornar nulo o contrato se o motivo for nulo. E tem outras cláusulas, outras disposições no Código Civil, em que o motivo entra ou para tornar o contrato nulo ou para tornar o contrato anulável. Mas, vejam, não significa que ele afeta, que ele altera a causa. Não, a causa é sempre a mesma. Consequências, então, da causa, da função ou do fim. Já falei, como ela se reflete, a causa, na prestação e na contraprestação do contrato, essa prestação e contraprestação são seus efeitos, conforme a respectiva norma jurídica. Isto significa que esses efeitos, prestação contra prestação, necessariamente têm a mesma relação, ou melhor, a mesma natureza da causa, a mesma natureza do contrato. Você imagina que maluquice seria, eu faço um contrato de compra e venda, prevendo a transferência da propriedade contra pagamento do preço, e depois eu não faço isso. Né? A prestação de uma das partes não é o pagamento, é simplesmente receber e não pagar. Eu mudei o contrato, eu estou em face de um novo contrato. Então, a prática efetiva da prestação e da contraprestação, conforme a causa do contrato, confirma a sua função, o seu fim, a sua natureza jurídica. Tanto é assim que a doutrina civilista também identifica a própria simulação através da desobediência da causa, quando as partes agem em desacordo com a causa do contrato. Nós aprendemos lá na faculdade que a simulação é a dissintonia entre a vontade interna e o ato praticado. Isso é verdade. Só que ele se revela no mundo externo através de um comportamento das partes não consentâneo com a causa do contrato, que é o que a teoria da simulação chamada causalista ou objetiva. E hoje nós temos no Código Civil, no artigo 113, parágrafo 1º, uma disposição muito interessante, dizendo que a intenção das partes, revelada pelo que elas efetivamente fizeram depois do contrato, identifica efetivamente o que elas contrataram. Veja que interessante, aquilo que está lá dentro, a intenção, é manifestada pelos atos efetivos. Estou caminhando para o fim, e resta-me dizer que, em função de tudo isso que eu mencionei, o valor das coisas jurídicas, e que, portanto, são coisas também do direito tributário, dos fatos tributários, é o valor que está no contrato, ou no ato jurídico, em sentido estrito. Né? O ato jurídico, ou o negócio jurídico, sempre tem um valor. O valor pode ser indeterminado, a determinar, pode ser um valor que diga, não, vai ser o preço da mercadoria de acordo com a bolsa no dia tal, né? Ou pode ser sujeito a índice de atualização ou de computação, mas sempre tem um preço. Este é o preço da prestação e da contraprestação. Não dá para separar. Tem a mesma natureza jurídica da prestação e da contraprestação. Não tem como ser diferente. De forma que, até porque esse valor dos atos do negócio jurídico se integra ao patrimônio, agora já estou pensando em termos de imposto de renda, por exemplo, ou de impostos que podem incidir sobre o valor de custo, teoricamente, né, de custo de patrimônios, esse é o valor que vai integrar ao patrimônio, ou dele se desintegrar. Se eu tenho um bem cujo direito está no patrimônio de alguma pessoa, no momento que ele é vendido, através de um novo ato jurídico, ele se desintegra pelo valor que é atribuído.
e esse valor aí vai corresponder àquilo que nós chamamos de receita, e com base na qual nós vamos apurar a eventual renda que exista no negócio. E para finalizar, nós chegamos às perguntas que o Congresso nos colocou. Há ou não há liberdade para a segregação contratual? E ela traz riscos. Segregação contratual, então, seria separar dentro de um contrato atividades ou valores. Nós sabemos na contabilidade, vai ser tratado com mais detalhe adiante por meu companheiro, que a contabilidade atualmente, devido ao CPC 47 e antes ao CPC 30, ela dentro de um único contrato, veja que importância, ela dentro de um único contrato, ela separa prestações de uma maneira muito ampla, só para dar um exemplo muito amplo, porque na prática tem variáveis. Num contrato de venda com montagem, ela separa, ela vê lá uma venda e uma prestação de serviço. Nós temos uma única causa no contrato, nós temos uma única prestação e uma única contraprestação, né? O contrato é de compra e venda, a contabilidade identifica aquilo que ela chama de obrigações de desempenho ou obrigações de performance, e ela separa, ela identifica, lê no mesmo contrato coisas diferentes. Não tem nada, o direito não se guia por esse procedimento contábil, né? Ninguém vai querer, algum dia, atestar o seu direito em juízo com base no lançamento contábil, mas sim com base no quê? Num contrato, ou numa norma jurídica. Então, há liberdade, sim, para eu negociar a minha vida, formar o meu patrimônio, negociar os atos econômicos da minha vida, usando de todo o arcabouço de negócios jurídicos tipificados ou até mesmo dos não tipificados. Isso vem desde a Constituição, tá certo? Está no Código Civil, nós vimos aí o artigo 421 da liberdade de contratar. Agora, há riscos? Claro que há riscos, né? Claro que há riscos. Se eu exceder, já vimos, né? Se eu exceder as funções econômicas daquele contrato, eu posso até incorrer na situação de abuso no exercício do direito de contratar, que evidentemente vai ter efeitos no campo do direito tributário. A minha disposição aqui, meus amigos, foi só trazer essas ideias básicas, não como eu penso, como eu raciocínio, para que nós agora, com os meus companheiros, e no prolongamento deste painel, possamos entrar em questões mais específicas. Muito obrigado por terem me ouvido. Professor Maris, excelente. Realmente essa organização do raciocínio jurídico é fundamental, né, para nos dar um norte, né, para começarmos aí depois a examinar as demais questões específicas. Eu já anotei aqui uma série de questões que eu espero que dê tempo de apresentar aqui depois. Bom, sem mais, passo aqui a palavra ao nosso segundo palestrante, professor Rodrigo Maito da Silveira. Professor Rodrigo é doutor e mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, membro do Conselho Jurídico do Sinduscom, diretor e professor do IBDT e sócio de Dias Carneiro Advogados. Boa tarde, Rodrigo. Muito boa tarde. Daniela, muito obrigado pela sua gentil condução aqui dos trabalhos nessa mesa de hoje. Para mim é uma alegria muito grande fazer parte dessa festa, que é essa tradicional festa que o IBDT promove anualmente. É uma oportunidade incrível de refrescar as ideias e sair com mais dúvidas, talvez, do que certezas. Mas, de qualquer forma, até em função do tempo, eu vou procurar, de forma bastante objetiva, tratar do tema aqui, sem não antes deixar de registrar os meus cumprimentos aos meus colegas aqui, ao Vitor Polizelli, o Alexandre Nishioka, o Fábio Pereira da Silva, e, como não poderia deixar de ser, o nosso mestre dos mestres, o Ricardo Maris de Oliveira, que nos brindou agora com uma verdadeira aula sobre causa. O meu propósito aqui hoje é falar um pouquinho sobre, nesse contexto de segregação contratual, falar um pouco sobre os critérios possíveis para essa segregação e abordar também o posicionamento dos tribunais superiores. Então, para além de se pautar até nas lições do Ricardo, né, ou seja, na causa, eu vou falar rapidamente sobre ela,
O meu desafio aqui, sujeito a todas as críticas, porque, de fato, é um exercício metodológico, doutrinário, mas que, como todo trabalho, pode ser aprimorado, é tentar sistematizar critérios que possam ser tomados como válidos nesta, vamos dizer assim, nessa situação de segregação contratual para fins fiscais. Então, eu inicio aqui a minha fala só contextualizando um pouquinho essa situação do que o contrato representa dentro de um contexto de mercado, né? Então, a gente sabe que contrato vamos dizer assim, o ponto de partida para um negócio estruturado e que pese atos jurídicos também produzir efeitos na economia. Mas, quando a gente estuda os contratos, a gente busca na Constituição alguns fundamentos para justificar por que o direito privado apregou a ideia de que para os particulares tudo é permitido, né, se não for proibido por lei cogente. Óbvio que eu posso ter um contrato com um ente público, né, regido por uma lógica sensivelmente diferente, mas o ponto é que o contrato ele se fundamenta na autonomia privada, né? Nós temos uma série de direitos e garantias constitucionais que vão confirmar isso, mas não quer dizer que o contrato seja algo que possa extrapolar a própria legislação, ou seja, autonomia privada não é um direito absoluto, né? Ela conforma a celebração de contratos. Como o próprio mercado, né? O mercado encontra fundamento no direito, né? O que dá, vamos dizer assim, condições para que o mercado se regule é o próprio direito. Como já diria de longa data o nosso professor Eros Grau. Mas o fato é que os contratos, né, dentro da concepção do direito brasileiro, eles têm alguns requisitos de validade, então, estão previstos lá no artigo 104 do Código Civil, agente capaz, objeto ilícito possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. O Ricardo já mencionou essa divisão conceitual que existe, né, na doutrina entre contratos típicos e atípicos, e o fato de um contrato talvez não ter uma roupagem jurídica previamente estabelecida pela lei, que dá suas características e contornos, ou seja, aqui eu estou falando do contrato atípico, não significa que ele não seja válido, legítimo. O próprio Código Civil atribui aos contratos atípicos a sua validade, né? Então, nesse contexto, né, nós encontramos nos negócios, em geral, para além daquelas situações que estão tipificadas, né, contratos compra e venda, prestação de serviços, locação, entre outros, nós encontramos também produtos do empreendimento, do ato do empreendedor, que é dotado de criatividade, né? Ou seja, o mercado, às vezes, ele é muito mais dinâmico do que o próprio direito, e talvez seja até por isso que nós não temos um regramento para endereçar essas manifestações contratuais, que por vezes tem um caráter híbrido, né? Um caráter misto, por envolver várias obrigações de diferentes naturezas, né? O ponto de partida para a interpretação dos contratos na doutrina civilista é, de fato, a causa, é a razão de ser do contrato. E mesmo nos contratos complexos, ou nos contratos híbridos, não importa, essa causa ela é única, e essa causa é o que vai ditar o tratamento e os efeitos que se extraem dessa avença, né, desse negócio. Para fins civis, isso é extremamente importante, porque numa situação de um eventual litígio, uma situação de quebra contratual, é necessário buscar nas normas como resolver aquele impasse, aquela controvérsia. E para fins fiscais? Para fins fiscais, a gente tem um passo além, porque, em que pese a causa ser fundamental,
para entender a natureza jurídica dos contratos, né? O Ricardo acabou de nos prestigiar aí com um raciocínio muito claro nesse sentido. Para fins fiscais, nós precisamos entender se teríamos mais alguma coisa para justificar uma segregação voltada a atribuir tratamento tributário específico para cada uma das diferentes obrigações subjacentes que se apresentam numa avença. Pois bem, só fazendo um rápido disclaimer, tudo que nós vamos, pelo menos o que eu pretendo falar aqui agora, não está fora dos casos de fraude, simulação, vícios na formação do negócio, descompasso portanto, entre aquilo que o contrato representa em termos de causa e aquilo que se pretende. Então, eu estou realmente deixando isso de lado, porque aí nós estamos diante de situações que estão à margem, por vezes, da legalidade, até os seus efeitos fiscais podem ser questionados sob outras perspectivas. Antes de entrar nos critérios, eu estou propondo aqui a gente olhar para a jurisprudência dos tribunais superiores, né, STJ e STF, e entender como é que os tribunais têm se posicionado em relação aos contratos, né? O STF, às vezes, e o STJ, às vezes, fazem referência a esse caráter típico ou atípico, às vezes fazem referência nos julgados ao fato daquela contratação ser híbrida, por envolver diferentes obrigações. Mas eu estou tomando essa classificação civilista até para tentar sistematizar um pouco o nosso raciocínio. Então, quando a gente olha para o STJ, né, anos 2000, nós temos um precedente importante ali sobre franquia, no momento em que estávamos sob a égide do Decreto-Lei 406/68, onde a franquia não aparecia na lista de serviços. A gente tinha intermediação de contrato de franchise, mas não franquia. E, em função disso, o STJ, naquele momento, dizia, olha, de fato, é um contrato que tem um caráter híbrido, mas as obrigações subjacentes não podem ser fracionadas, né? E, portanto, não incide o ISS, ainda que, dentro desse contrato, poderiam ter prestações de serviços tipificadas em outros itens. Na verdade, era o que os fiscos municipais procuravam vamos dizer assim, construir para justificar a incidência do ISS. Anos mais tarde, 2007 e 2009, nós temos precedentes relacionados ao afretamento de embarcações, e o STJ novamente vem e diz, olha, é um contrato que está tipificado, existe uma lei que rege o transporte aquaviário, tem lá o que é um contrato de afretamento a casco nu, por tempo, por serviço, por viagem, perdão, e os casos analisados eram todos de afretamento a casco nu. Então, naquele momento, entendeu-se que, pela embarcação ser considerada pelo direito comercial como um bem móvel, não estaríamos diante de uma locação de bens móveis não tributável pelo ISS, e, portanto, nós temos uma conclusão no sentido de que não haveria incidência, o contrato não poderia ser fracionável, mesmo que estivéssemos diante das outras modalidades de afretamento. Do lado do Supremo Tribunal Federal, nós temos um precedente famoso da locação de guindastes, o RE 116.121-3, em que se concluiu, pautado naquela dicotomia de obrigação de dar e fazer, que não haveria ISS sobre a locação de bens móveis. Então, aqui, só fazendo um pequeno registro, a gente teve hoje uma palestra do professor Paulo Aires, em que ele suscitou, né, vamos dizer, historicamente, o fundamento desta, vamos dizer assim, discussão que existe sobre obrigações de dar e de fazer, se elas seriam relevantes para fins do ISS, né? Ou seja, pode a lei complementar, seguindo a diretriz do artigo 146 do CTN, dizer qual que é o fato gerador, porque a Constituição, a rigor, ela fala que os municípios têm competência para instituir imposto sobre serviços e não sobre prestação de serviços. Essa é uma grande discussão, eu não pretendo entrar nela nesse momento, obviamente, e nem tomar partido, mas só dizendo que
no passado o Supremo não agasalhava esse entendimento. O Supremo tinha um posicionamento no sentido de passar ao largo desta questão, dessa dicotomia, obrigação de dar e fazer, que foi, no caso da alocação de guindastes, foi albergada para entender que o item, salvo engano, 79 da lista de serviços seria inconstitucional, porque o ISS não poderia incidir sobre uma obrigação de dar, que é o que se traduz na alocação de bens móveis. 2010, 2017, 2020, a gente vê uma mudança de posicionamento do Supremo no sentido de contratos típicos, né? Tem aqui alguma discussão se o leasing é um contrato típico ou não, em que pese existir lei da década de 70 que trata do arrendamento mercantil, mas, enfim, eu estou catalogando aqui como tal. A discussão era se esses contratos, pela sua natureza híbrida, por envolver várias obrigações de diferentes naturezas, se eles poderiam ser fracionados. E a conclusão do Supremo nesses casos uma vez tipificado na legislação tributária como suscetível de incidência do ISS, e com base, vamos dizer assim, no pressuposto de que são contratos regulados, que não caberia falar num fracionamento, né? Então, esse tem sido o posicionamento do Supremo. No caso dos planos de saúde, tem um voto vencido do ministro Marco Aurélio, em que ele vai na linha, aqui sim, de uma maneira muito clara, de que é necessário extrair de cada caso a essencialidade do negócio, em outras palavras, a causa do negócio, para se entender se seria possível tributar, né, pelo imposto, pelo ISS. Ele foi vencido, naturalmente, porque, como eu disse, a conclusão foi na outra linha. O que a gente vê como foco aqui, quando a gente está falando desses contratos que eu estou reputando aqui como típicos? A gente vê discussão sobre a constitucionalidade ou não da incidência do ISS, enquadramento ou não na lista de serviços, e a relevância ou não da questão da dicotomia entre a obrigação de dar e de fazer, onde a obrigação de fazer não estaria presente em algumas obrigações que são subjacentes a determinados contratos com natureza híbrida. Bom, e os contratos aqui tidos como atípicos, né? O STJ, em 2010, num caso bastante interessante, que eu coloquei aqui como caso Xerox, que envolvia a locação de multifuncionais, impressoras que também copiam, digitalizam, etc. e tal, em contratos que também previam manutenção, né, desses bens, e para além de algum ou outro, outra atividade que poderia ser reputada autonomamente como serviço. O que concluiu o STJ? Olha, ISS é só sobre o serviço. A pretensão de querer tributar integralmente um contrato que tem essa característica híbrida, que envolva obrigações de diferentes naturezas, locação e serviço, não pode prosperar. O ISS deve incidir tão somente sobre serviços. Então, o STJ, em relação a esse caso, reconhece a possibilidade de o ISS incidir sobre o serviço. Só que aí, naquele caso pontual, o que ele diz? Olha, só que o fisco, se não fez o devido arbitramento ou a mensuração do quanto equivale essa parcela de serviço, não pode pretender tributar o contrato todo como se serviço fosse. Do lado do STF, nós temos a súmula vinculante número 31, que, vamos dizer assim, consolidou o entendimento do caso lá de locação de guindaste, o ISS não incide sobre locação de bens, mas é importante registrar que na proposta de súmula vinculante existiram discussões muito interessantes, sobretudo entre Joaquim Barbosa e ministro Peluso, a respeito da extensão dessa súmula, como que ela deveria ser redigida, justamente para evitar que houvesse alguma controvérsia quando a alocação de bens estivesse sendo realizada em conjunto com serviços, né? 2012, temos um agravo regimental que aborda, né, um caso de locação com serviços, né, duas obrigações conjuntas aí num contrato atípico. A conclusão foi que o ISS só incidiria sobre os serviços
E em Obter Dictum se colocou essa questão de que a segregação do preço poderia ser um elemento relevante, né, nesta segregação. Depois, um outro agravo na reclamação 14.290, em 2014, abordou o tema na linha de que novamente que o ISS recai só sobre o serviço, mas colocou como uma espécie de condição se esse estivesse devidamente segregado, né? Então, a segregação aqui começa a aparecer de uma maneira mais evidente e imputando a questão do dimensionamento quantitativo como um elemento importante nesse processo. E aqui aparece aquela expressão, né, salvo se baralhadas. O que o Supremo quis dizer com isso? Se as duas obrigações estiverem de tal forma, vamos dizer assim, sendo realizadas, que não for possível distinguir uma da outra, e aqui não só na questão do objeto, mas também na questão valorativa, no valor de cada obrigação, então, a conclusão que poderia se extrair de forma inversa é que o ISS poderia recair sobre a totalidade do contrato. E, por fim, em 2020, nós tivemos a ação direta de inconstitucionalidade de 3.142, que versou sobre o item 3.04 da lista de serviços já da Lei Complementar 116 de 2003, sobre locação, arrendamento, cessão de uso de dutos, postes, estradas, ferrovias, etc. Neste caso, o Supremo concluiu, né, por entender que este item, quando essas obrigações ali contempladas fossem prestadas isoladamente, estaríamos diante da locação, aquela que foi julgada inconstitucional e, portanto, não poderia incidir o ISS. Aqui a interpretação foi conforme a Constituição para reconhecer que se houver algum outro serviço aqui agregado àquelas atividades, então poderá haver a incidência do ISS, sobretudo, né, sobre o contrato todo, se não for possível fazer uma segregação. Então, vejam, aqui nos contratos atípicos, a gente já vê a questão da segregação contratual, a gente já vê a importância do elemento segregação de preço e uma razoável, ou talvez não, irrelevância na questão de obrigação de dar e de fazer, talvez mais pela relevância do que pela irrelevância, mas eu digo isso muito em função de uma tendência que há, até pelo que a gente viu no slide anterior, sobre a digitalização da economia, uma vez previstas determinadas atividades na lista de serviços, isso poder ser considerado sujeito à incidência do ISS como um todo, e não em função de segregação. Então, já caminhando para o final, vou procurar ser o mais breve possível, quais que seriam critérios para fins fiscais que poderiam justificar o tratamento, né, dos diferentes contratos, né? Eu fiz essa segregação, mas a conclusão ela acaba sendo afunilada para os mesmos critérios para todo e qualquer contrato. Em primeiro lugar, eu tenho que partir da causa, eu tenho que entender o que é aquele negócio, qual que é a razão de ser. A partir daí, eu vou identificar se aquelas obrigações subjacentes, elas podem ser dotadas de autonomia, caso contratadas todas elas de forma separada, mas ao mesmo tempo, né, à luz da causa do contrato cuja segregação se quer realizar para fins fiscais, né? Então, olhando para os contratos típicos, como regra, não seria viável fazer segregação. Por quê? Porque esses contratos, né, uma vez já havendo uma maturação do próprio direito, eles já estão albergados, de alguma maneira, nas hipóteses de incidências tributárias. Então, não haveria que se falar em segregação. Eu não vou segregar um contrato de transporte para dizer que eu estou comprando combustível, que eu estou contratando um motorista e que eu estou locando um ônibus. Não há sentido algum, essas obrigações são indissociáveis dentro do contrato de prestação de serviço. Então, eu diria que nos contratos típicos, essa fragmentação do objeto ela somente poderia ocorrer em tese, e desde que essas obrigações subjacentes pudessem ser dotadas de alguma autonomia sem colidir com a causa
do contrato, né, caso todas elas fossem contratadas de forma separada ao mesmo tempo. E aí, indo para os contratos atípicos, a gente encontra justamente esse racional, esse mesmo racional, e aqui de uma maneira muito mais evidente, porque nos contratos atípicos, bem sabemos, uma vez que não há um regramento, uma roupagem jurídica que os define, nós olhamos para o artigo 116 do Código Tributário Nacional e a gente extrai dali que o que é relevante para efeitos fiscais é o fato econômico, né? Salvo quando a hipótese de incidência prevê o fato jurídico, mas via de regra, o que é importante para a incidência da lei tributária, isso não colide com o artigo 110, isso não colide com o artigo 109, que pressupõe, inclusive, que a lei tributária pode prever efeitos diferentes daqueles que o direito privado apregoa, né? O que não pode haver é um descasamento que a lei tributária promova para ampliar, né, a competência tributária prevista constitucionalmente. Mas, afora isso, então, o raciocínio aqui o artigo 116, ao olhar para o fato econômico, ele pode, sim, justificar, dar fundamento para essa segregação de um contrato atípico para fins fiscais, na medida em que esse contrato atípico ele não esteja previsto na lei tributária como um todo, como uma unidade, né, suscetível dessa unidade ser tributada, por exemplo, pelo ISS, que é o tributo que vem suscitando maiores discussões, né? Temos também casos envolvendo ICMS, etc. Uma outra questão eu preciso que, em relação ao aspecto quantitativo, seja possível dimensionar essas obrigações subjacentes, ainda que o preço seja global, pelo menos os valores que seriam atribuídos a cada obrigação, eles têm que ser identificáveis e mensuráveis, né? Ou seja, em tese, eu posso sim dimensionar isso sem prejuízo, de novo, da causa do contrato e daquela autonomia que me referi anteriormente. Então, temos exemplos aqui, o tempo está urgindo, eu sei que eu estou já extrapolando, então eu preciso concluir e vou deixar naturalmente para o meu amigo Vitor Polizelli complementar esses raciocínios, porque as nossas falas são todas, elas partem dos mesmos pontos e com complementações e focos diferentes. Então, veja, conclusão, critério de preponderância, atividade meio, fim, obrigação principal acessória, a gente não tem encontrado isso como fundamento na jurisprudência. Mas também a gente não tem visto uma sistematização de critérios para justificar ou não segregação. Então, pelo que eu noto, a jurisprudência dos tribunais superiores é coerente no sentido de permitir a segregação, sobretudo quando a hipótese de incidência tributária não alberga o objeto do contrato. Com isso, pedindo muitas escusas aí por ter extrapolado o tempo, eu procurei ser objetivo, mas a gente sempre acaba errando um pouco nisso, mas com a pretensão de que possa ter agregado alguma coisa, eu me despeço e agradeço e me coloco à disposição. Muito bom, Rodrigo. Essa sua análise dos precedentes e dessa proposta de critérios é muito importante. Acho que também já anotei aqui algumas questões que espero que dê tempo de formular depois. Então, agora passo a palavra para o nosso terceiro palestrante, professor Vitor Borges Polizelli. O professor Vitor é professor do mestrado profissional em Direito Tributário Internacional e Desenvolvimento do IBDT, é coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Tributário Internacional também do IBDT, mestre e doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, advogado e contador, sócio do escritório KLA Advogados. Doutor Vitor, prazer, boa tarde. Muito obrigado, Daniela. Boa tarde a todos. Naturalmente, uma alegria imensa participar dessa mesa que conta precisamente com os organizadores e meus colegas lá do IBDT. Então, estendo já aqui os meus agradecimentos a vocês pelo convite e a oportunidade de estar aqui compartilhando algumas ideias, e quero tentar fazer isso aqui da maneira mais rápida possível para a gente também aproveitar a presença dos nossos colegas, o Fábio e o Alexandre Binchoca. Bom, como o Rodrigo já bem antecipou, as nossas falas são bastante
alinhadas com algumas distintas abordagens, né? E eu vou então aqui tentar complementar um pouco do que o Ricardo Nariz e o Rodrigo Maito já expuseram. Bom, tomando até a fala e começando com o direito civil, né? Nós temos aí essa questão dos serviços baralhados, que em última análise remete, é a expressão mais recente para o que antes a gente chamava de contratos mistos, né? De certa forma envolve a mesma situação, e nós então estamos aí com a dificuldade de saber se deve utilizar preponderância, se deve fatiar, se deve deixar íntegro, quais são os critérios, né? E nessa tela aqui eu quero rememorar alguns pontos do direito civil, numa época em que eu e um outro colega, Luiz Andrade Júnior, que é um grande civilista, tributarista civilista, produzimos um artigo sobre esse assunto, e a nossa expectativa era de que o direito civil poderia ajudar a dizer qual metodologia deve prevalecer numa interpretação de contratos mistos, né, contratos que têm muitas prestações e até causas misturadas, qual que é o limite desse tipo de estruturação contratual. Bom, o direito civil, ele, de fato, traz teorias, né, a teoria da combinação, que envolve segregar o contrato e reconduzi-lo a contratos típicos, e, obviamente, aplicar, então, as normas de cada um dos elementos típicos que foram identificados. Há também a teoria da absorção, pela qual elege-se, dentre todos os elementos daquele contrato, qual que é o mais importante. Existe, naturalmente, uma dificuldade muito grande de fazer essa escolha, e os outros elementos, então, quase que acabam sendo esquecidos ou ignorados, e acontece aqui com essa teoria da absorção, né, porque a gente chama no direito tributário de preponderância ou de núcleo do contrato, há a dificuldade do problema de adotar esse tipo de raciocínio, porque ele gera uma certa ficção, vamos dizer assim, na medida em que os elementos que não são o elemento típico vão receber o tratamento daquele elemento típico principal, e nisso, obviamente, perde-se bastante em precisão. E há a possibilidade de aplicação analógica, ou seja, tentar encontrar um contrato típico que possua o maior número de itens similares àquele contrato atípico de que se fala. Qual das três teorias prevalece? Não tem, propriamente, no direito civil, preferência por nenhuma delas, e quando a gente se debruça sobre esse assunto com profundidade, encontra-se muita discussão, muita controvérsia. Com relação a isso, eu acho que é importante também destacar que qual que é a finalidade dessas teorias e qual que é o principal efeito, né? Nós estamos aqui tentando encontrar qual regra aplicar para esses contratos. No direito civil, e o direito civil nesse ponto talvez é diferente do direito tributário, eu quero fazer aqui uma constatação de ordem macro, né? O direito civil sempre vai encontrar normas, seja remetendo a princípios, ou fazendo todo tipo de esforço possível, sempre vai encontrar normas para regular aquela situação específica. Já no direito tributário, e os casos que o Rodrigo Maito já expôs, eu vou expor aqui alguns exemplos também, que são quase que os mesmos, essas teorias, ou esse problema, ele leva, então, às oportunidades, né, e aqui é onde que moram mesmo as grandes discussões, né? Quando tem um contrato atípico que não se enquadra, a gente pode vislumbrar situações nas quais uma atividade econômica não paga nem ISS nem ICMS. Isso já foi muito comum em diversos setores da economia e continua sempre surgindo, especialmente agora, nos últimos anos, ou atualmente também, que a gente constantemente observa novas modalidades de contratos surgirem em razão da economia digital, ou seja, a depender do enquadramento contratual de uma determinada atividade econômica, pode-se chegar à conclusão que determinada norma tributária não se aplica. Talvez vá nisso também um grande problema do nosso sistema tributário de fazer muito emprego de categorias de contratos, né? Como o Ricardo Maris comentou dos fatos geradores funcionais, né, embora se possa ter essa incidência funcional, nós convivemos ainda com legislação de muitos tributos que se referem a atividades econômicas ou a contratos, e isso gera, portanto, grande parte das controvérsias que a gente observa no dia a dia.
Bom, passando para a contabilidade, e eu vou então falar de direito civil, contabilidade e depois enfocar os casos de tributário, eu queria aproveitar aqui para fazer um esclarecimento e sem querer contradizer o que o Ricardo Mariz disse, até de certa forma explicando, né, por que existe esse problema, né, gerado pelo CPC 47, vamos dizer assim, né. Quando o CPC 47 surgiu, e acho que isso se observa também na prática até hoje, ele gerou uma sensação de que ele causa uma obrigação das empresas de fatiar os contratos, de fracionar os contratos ao máximo possível, e isso me parece que esse pensamento acabou contaminando a cabeça de muitos profissionais que trabalham com auditoria, e isso acaba chegando para as empresas quase como que uma necessidade, uma obrigação de ter que agora separar, como o Ricardo comentou, a venda de um equipamento com uma instalação, com uma montagem, tem que necessariamente separar o equipamento da montagem, não tem outra alternativa. Mas, na verdade, eu diria assim, não é exatamente isso que se encontra no CPC 47. O CPC 47 é uma norma integrante do direito contábil societário, precisa ser analisada com detalhe, e situações como essa, nas quais se tenta empurrar uma determinada conclusão sem analisar o caso concreto, devem ser repensadas. Mas eu começo aqui dizendo algo que, para mim, é de suma importância quando se fala de CPC 47, eu já disse isso em muitas outras situações e outras apresentações sobre contabilidade. Se tem uma norma contábil no conjunto dos CPCs que não deve, de maneira nenhuma, gerar divergências com relação ao tratamento jurídico, essa norma é o CPC 47. Está muito claro lá no item 10 que qualquer conclusão que deva ser tirada em torno da aplicação desse CPC tem que decorrer do direito, ele é realmente alinhado com a matéria legal. Então, vamos ver como é que esse CPC lida com essa matéria, quando ele determina a combinação de contratos, né, ou quando ele determina a segregação de contratos. Bom, os contratos devem ser um mandamento, combinados. Veja que, diferente até do que eu comentei agora há pouco, né? Assim, a norma deve-se combinar quando qualquer uma dessas três situações acontecerem. Esses elementos estão unidos pelo ou, e não pelo e. Ou seja, sempre que os bens ou serviços, vou chamar aqui de bens ou serviços, que é a terminologia empregada por esse CPC, sempre que os bens ou serviços forem negociados como um pacote, sempre que tiverem preços interdependentes, né, o cliente comprou 2, 3 coisas e acabou talvez obtendo um desconto global por contratar coisas em conjunto, ou sempre que a situação específica revelar uma obrigação unificada, né, quase quando a gente fala aí dos exemplos, o Rodrigo Maito falou do transporte, né, não dá para segregar o transporte em locação, combustível e motorista. Então, sempre que não der mais para quebrar e aquela obrigação for unificada, esses elementos devem ser combinados. Por outro lado, esse mesmo CPC também fala das situações em que cabe a segregação. A segregação cabe quando os bens ou serviços forem distintos. Quando que eles são distintos? Tem 2 critérios. O critério da separabilidade individual, ou seja, quando esses bens ou serviços podem ser usufruídos isoladamente, e o critério da separabilidade contratual. E, neste caso, esses 2 critérios são unidos por um e, né? Ou seja, tem que ser os 2 critérios ao mesmo tempo. Como é que fica com a venda de equipamento e a montagem, venda de equipamento e instalação? Os comentários a esse CPC e os casos práticos dos exemplos ilustrativos deixam bem claro que a instalação ela vai ser um elemento separado e que vai, portanto, caber segregação quando essa instalação ela for algo que seja facilmente contratado no mercado de terceiros, né? Se eu estou vendendo um data center, se eu estou vendendo um equipamento extremamente complexo, cuja instalação só pode ser feita por mim mesmo, não cabe segregação, porque aquela instalação ela não é um elemento que pode ser usufruído individualmente, ele não pode ser contratado individualmente com terceiro, só pode ser contratado de mim e quase como que não tem como separar a instalação do equipamento nesse caso. E aí, pelo próprio critério número 1, já não caberia. Agora, quando eu vendo um computador de uso pessoal, qualquer coisa extremamente simples de instalar, e vendo também a instalação, e o contrato
estipula preços separados. E essa instalação, o cliente poderia ter contratado comigo ou poderia ter contratado com terceiros, nesse caso, a instalação deve realmente ser fracionada, segregada. Então, a gente vê aqui que há uma grande similitude. Eu vejo esse CPC 47 com bons olhos, e retomando sempre a questão lá do item 10, o CPC 47 só pode ser interpretado para poder gerar a mesma conclusão que se tira na interpretação jurídica, né? Ou bem a gente tem que assumir que a interpretação jurídica está equivocada de determinada situação, e aí é outra história. Mas a interpretação jurídica e a contábil tem que estar alinhada, e eu vejo no CPC 47 uma riqueza de detalhamento, uma riqueza de elementos. Eu estou até fazendo um resumo muito grande aqui, que ajudam bastante a analisar situações concretas. Eu queria aproveitar para comentar só mais um exemplo, ou comentar 2 pontos aqui que para mim parecem interessantes. Eu tenho uma dificuldade, aí confesso para vocês, eu tenho uma dificuldade em associar a questão do preço interdependente com a separabilidade contratual, porque o CPC 47 dá a entender que basta ter preços interdependentes para que seja necessária a combinação. Mas, ao mesmo tempo, se eu tiver preços interdependentes para coisas separadas e que estão contratualmente separadas, aí eu já fico aí na regra da segregação. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de saber, às vezes, em situações específicas, qual que é o limite. Tendendo a achar que a segregação prevalece, nesse caso, seria a minha opinião. E nisso aqui, só para falar uma última palavra sobre contabilidade, vai muito de questões culturais e o que é típico, o que é normal para aquela atividade de negócios, até, eu diria, em determinado país. Vou dar um exemplo bastante singelo, né? É inconcebível segregar a locação da mesa que nós ocupamos quando vamos jantar num restaurante, né, do próprio serviço que é consumido ali no restaurante. Mas em alguns países, muitos de nós já viajamos, tivemos a oportunidade de ver isso, né, um cafezinho tomado de pé ou um cafezinho tomado sentado tem preços diferentes, exatamente porque, no caso do café sentado, há uma cobrança adicional pela locação do espaço. E nesse exemplo bastante pitoresco, eu só queria deixar claro a vocês que, enfim, a realidade dos contratos pode trazer surpresas e às vezes há questões culturais também nisso a serem levadas em consideração. Bom, serviços baralhados ou contratos mistos na visão do STF. Como o Rodrigo já antecipou, eu vou passar um pouco mais rápido aqui nesse ponto. Nós temos aí a súmula vinculante 31, caso do guindaste, que foi, né, confirmada depois no julgamento do tema 212, do RE 626706, e o tema 202, o que ele fez foi retornar com um texto, que é esse texto que eu deixei marcado em cinza, né? Esse texto, ele era para fazer parte, talvez, já da súmula vinculante 31, não foi, e acabaram colocando depois. A única coisa que é certa nos julgamentos do STF é que operações de locação pura, sem nenhum outro serviço associado, não pagam ISS. Me parece que esta súmula ainda está viva até hoje, mesmo depois do julgamento do caso das ferrovias e rodovias. Agora, se a locação tiver serviço, e se vier, né, baralhada com serviço, aí realmente a situação ainda está bastante incerta. Se os preços forem segregados, está claro que não há incidência de ISS sobre a parcela correspondente à locação. Então, vai nisso uma grande oportunidade, né? O tema nosso aqui é possibilidades ou riscos. É fundamental, realmente, que o contrato discrimine o tanto quanto possível as parcelas de serviço e de locação, para permitir mais facilmente evitar o conflito da questão do ISS, e não deve incidir sobre locação nesse caso. Agora, se a cobrança for um preço unificado, aí, como o Rodrigo já destacou, é cabível um ISS em tese, sempre que esse tema chega no STF, tem um problema de matéria de prova, né? O STF não vai, obviamente, interpretar o contrato, não vai analisar a prova, e de modo que, como talvez os casos que chegaram até o STF até hoje não envolvem arbitramento ou não envolvem questões, tentativas de segregação do preço ou de estimativa do quanto que seria o serviço, né? Nós não temos ainda uma orientação clara sobre como fazer para incidir ISS
quando o serviço está baralhado com a locação. Aqueles casos são sobre, vamos dizer, a abrangência da lista do ISS, né? Outros casos envolvem a fronteira entre o ISS e o ICMS. E, de novo, esses problemas só surgem no Brasil porque nós temos o ISS, o ICMS, nós temos muita referência a negócios jurídicos com alíquotas distintas, né? Nós temos lucro presumido, nós temos essa questão das distintas incidências de IVAs, e é por isso que esse problema parece que ele se torna até mais comum aqui no nosso ambiente do que em outros países. Com relação à fronteira entre ISS e ICMS, eu trago aqui outros casos, além daqueles que o Rodrigo comentou. A questão da industrialização por encomenda de embalagens foi muito complexa e acabou preponderando, vamos dizer assim, pelo ICMS. Eu uso preponderando aqui, mas quero deixar claro que não houve, embora esse argumento tenha surgido bastante, não houve uma análise de preponderância. Não é ICMS porque o componente fornecimento de mercadoria é mais importante do que o componente serviço e nem vice-versa. Acho que o argumento que prevaleceu aqui é o argumento de que este é um serviço que está integrado na cadeia industrial e uma incidência de ISS seria algo bastante incoerente com o sistema, e, embora a alíquota seja menor, geraria até mais custo na operação. Então, abstraindo até um pouco da linguagem, eu sei que tem muita discussão a respeito das palavras empregadas pela lei, especialmente a Lei Complementar 116 mudou bastante, e me parece que, então, o argumento que prevaleceu aqui não é nenhum argumento muito próximo do tema que a gente está comentando aqui, que é segregação e combinação contratual. Esse tema da embalagem ainda está sujeito a uma nova discussão, quando envolve materiais fornecidos pelo próprio contratante. Essa discussão ainda não se encerrou. Um outro tema bastante recente, que foi comentado hoje de manhã, rapidamente também, são as farmácias de manipulação, né? Esse RE definiu que incide ISS no preparo e fornecimento de medicamentos, embora se pudesse pensar que em termos de preponderância, até preponderância de valor, né, talvez o serviço não seja o mais preponderante, acabou prevalecendo aqui por respeito à lei complementar, simplesmente. Né? A lei complementar foi desenhada seguindo aí uma tradição, e a história nos diz que quando a lista foi criada, né, antes mesmo do Decreto-Lei 406 de 68, lá no estado da Guanabara, fez-se um estudo sobre qual o elemento preponderava mais na lista de serviços, se era o serviço, se era a parte de fornecimento de mercadorias ou aplicação de equipamentos, né, e por isso que fez-se todas aquelas escolhas que nós temos na lista, e se a lista já fez essa escolha, o STF, num movimento que tem prevalecido bastante nas decisões do STF, de respeitar a lei complementar, em vez de fazer essa análise no nível constitucional, aqui, então, prevaleceu realmente a escolha feita pela lei complementar, independentemente de qualquer consideração a respeito do tamanho do serviço ou do tamanho da mercadoria, em termos de valor ou em termos de qualquer outra circunstância. Não há aqui também, mais uma vez, a aplicação do critério da preponderância. E acredito que essa é a minha última tela, com isso eu encerro. O tratamento de serviços baralhados na área federal, né, com relação a ISS e ICMS, a gente tem visto que o critério da preponderância não é muito aplicado, mas na área federal ele aparece bastante. Eu vou dar aqui dois exemplos. Um é tributos nas remessas ao exterior. Existem aí um conjunto de decisões, soluções de consulta. Eu trago uma delas aqui exemplificativamente, envolvendo pagamento ao exterior a título de licença de uso de marca, e a conclusão aqui é a respeito de PIS e COFINS, né, ou seja, não incide PIS e COFINS, porque a licença de uso de marca não é serviço na interpretação prevalecente na área federal, mas não é serviço se esse contrato não tiver outros serviços baralhados, vamos dizer assim, né? E se tiver serviços, o documento da operação, o contrato, pode individualizar o preço desses demais serviços, permitindo com que o PIS e COFINS incida sobre aqueles preços que foram segregados. Já se o contrato não individualizar, aí sim vai operar o critério da preponderância. E acho até que preponderância talvez não seja a melhor palavra, porque o serviço pode ser até de menor valor, de menor significância num contrato como esse. Acho que o critério é critério de contaminação, né? Se colocar qualquer serviço misturado
para não dizer locação, né? Licença de uso de marca é quase que uma locação também. E se eu colocar qualquer característica de serviço lá e estiver baralhado e o contrato não discriminar, haverá incidência como se serviço fosse. E um outro exemplo, mas há vários aqui, eu fiz algumas escolhas, né? Fornecimento de software customizado. O software customizado pode ser uma venda de mercadoria ou pode ser uma prestação de serviço. Serviço de desenvolvimento de software por encomenda, vamos dizer assim, né? E aí a decisão da Receita Federal e de muitas outras soluções de consulta, essa daqui é só exemplificativa, é de que se tiver poucos ajustes de customização, continua prevalecendo a caracterização como venda de mercadoria. Agora, se tiver muitos ajustes, daí, né, ao ponto de transformar aquilo num desenvolvimento de software, isso passa a ser um serviço. E fica super difícil realmente saber onde é que se coloca a linha divisória entre muitos ajustes e poucos ajustes. Com isso, eu encerro e quero agradecer mais uma vez aos colegas da mesa e aos demais organizadores pela oportunidade de trocar experiências e conclusões aqui com vocês. Obrigado, muito obrigada, doutor Vitor, excelente, muito bom. Eu já vou passar, não vou fazer mais nenhum comentário como gostaria, porque nós já estamos aqui com o tempo adiantado. Eu vou já passar a palavra para o nosso primeiro debatedor, professor Alexandre Naoki Nishioka. Professor Alexandre é professor doutor de Direito Tributário pela USP, doutor em Direito Econômico e Financeiro pela Faculdade de Direito da USP também, e ex-conselheiro do CARF e sócio de Nishioka e Caban Advogados. Eu vou pedir, assim, muito a contragosto, que o senhor e o professor Fábio, a quem eu já antecipo o pedido, observem um prazo de 10 minutos, porque, infelizmente, nós ficaremos aqui certamente a tarde toda, mas nós estamos um pouco premidos já pelo tempo, para que haja algum espaço para debate entre os integrantes da mesa. Muito obrigada. Boa tarde, doutor Alexandre. Obrigado, doutora Daniela Zagari. Eu queria inicialmente agradecer, né, o convite que foi formulado pelo IBDT para participar, como disse o professor Rodrigo Maito, dessa festa, dessa grande festa, e a oportunidade de tentar debater um pouco sobre, né, segregação contratual, no caso específico, né, com pessoas, né, do Quilate, do professor Ricardo Maris, né, do próprio Rodrigo, do Vitor Polizelli e do Fábio Pereira da Silva, né, todos grandes amigos, né, pelos quais eu tenho um apreço muito grande. Essa questão, ela me causou, né, algumas dúvidas, né, as dúvidas mais relacionadas, né, especialmente naquelas situações em que nós vamos ter, né, sempre tributos de competência distinta, né, muito aqui se falou do ICMS, do ISS, né. Então, a questão que sempre se colocou, né, tanto na jurisprudência comentada pelo Dr. Rodrigo Maito, do STJ, como do STF, né, essas decisões partem, primeiro, né, da incidência ou não do ISS, a primeira pergunta, né, se incidiria ou não o ISS, passou, né, pela distinção, né, do conceito de serviço, né, se é o conceito econômico, se o conceito jurídico, né, se obrigação de dar ou não fazer, mas a grande questão que se coloca, né, nessas situações tudo bem, uma vez identificada a incidência do ISS, a pergunta que vem justamente é qual é o preço, né, que se vai atribuir, no caso específico, no que se refere à base de cálculo, né, qual seria a base de cálculo nesse caso específico, né, principalmente porque né, é fácil dizer, eu tenho serviço, mas eu tenho uma atividade preponderante, que é aquela da locação de guindastes, por exemplo, né? Então, em muitas situações, eu tenho um serviço envolvido. Então, a outra questão passa a ser, né, justamente essa de definir a base de cálculo, né, nesse sentido, né? Então, o professor Maito fala aqui, né, que no âmbito da jurisprudência, tanto do STJ como do STF, né, os critérios, por exemplo, da distinção da atividade meio e atividade fim, os critérios da preponderância,
não foram levados em consideração nessas discussões. O professor Vitor Polizelli, né, traz para a gente, né, exemplos, né, no âmbito federal, né, em que esse critério de preponderância foi utilizado. Então, acho que uma das primeiras perguntas, né, que eu gostaria de deixar, né, a critério, né, da nossa presidente, a Daniela Zagari, né, para os palestrantes, né? Qual seria, então, né, ou como deveria ser esses critérios, né, para a identificação da base cálculo, nesses casos específicos, considerando que a base cálculo deve, sim, quantificar o fato gerador da obrigação tributária. Então, o que é serviço, o que não é serviço? E a outra questão que me intriga bastante, quando se fala, né, em segregar e permitir, né, que os contribuintes definam o que é o valor, por exemplo, né, da compra e venda, o que é o valor, né, do serviço, é um pouco a questão dos limites da autonomia da vontade nesse caso específico, né? Porque se a gente não tiver critérios, né, muito bem definidos no caso específico, a gente pode ter, né, uma situação em que o contribuinte vai definir qual tributo ele vai pagar, né? Ou seja, aqui que eu atribuo mais relevância, o preço do que seria eventualmente um serviço ou do preço do que seria eventualmente a mercadoria, né? Então, nesse caso específico, né, dependendo da situação, a gente poderia ter, né, algo, né, muito mal comparando do que acontece no direito tributário internacional. Então, onde as pessoas elas transferem lucros, né, para países de baixa tributação, né, e mantêm despesas em países de alta tributação. Então, nesse caso do direito tributário internacional, né, se resolveu, né, com o estabelecimento de preços de transferência. Agora, nesses casos, né, específicos, né, em que a gente tem no direito brasileiro, né, a questão, né, do preço, e, no caso, haver, né, a necessidade dessa segregação, de acordo com o CPC 47, né, como que a gente faz? Né? Será que haveria necessidade, eu não sei se os professores Ricardo, Vitor e Rodrigo considerariam ou não a necessidade, eventualmente, de uma lei complementar para estabelecer, né, de que forma se daria essa segregação, especialmente porque aqui a gente tem, né, um claro conflito de competências entre estados e municípios, por exemplo, quando a gente está tratando do ICMS e do ISS. Né? O próprio professor Vitor traz aqui, né, a questão também, né, da distinção que o Supremo Tribunal Federal fez em relação quando há ou não, né, a existência de uma lei complementar, e aí, nesse caso específico, né, a gente tende, obviamente, observar essa lei complementar, de modo que, nessa situação em que há lei complementar, né, as coisas são mais simples. Agora, e naquelas hipóteses, né, em que a lei complementar nada dispõe, né, nessas situações mesmo, né, de segregação, né, porque nessas situações, né, em que a lei complementar ela dispõe, né, se vai haver incidência do ICMS ou do ISS, né, naquelas hipóteses, né, muito parecidas, né, e que não tem um tratamento típico, né, nós não teríamos, né, uma regra que tratasse especificamente, né, desse compartilhamento. Será que haveria, né, professores Rodrigo, Vitor, Ricardo, Marisa Oliveira, se haveria necessidade dessa lei complementar? E uma questão, né, que talvez, né, valesse a pena também, eventualmente, sobrar tempo, né, para aqueles, né, que não conhecem tanto aqui o direito civil, a questão, né, o que seria, né, ou quais deveriam ser, né, exatamente esses critérios, né, justamente para distinguir, né, fazer essa segregação,
no caso dos contratos mistos, né? O professor Ricardo Mariz de Oliveira, né, disse, né, que isso é possível, né, identificar a causa, né, nesse ato, nesse contrato misto, né, mas eu gostaria de ouvir, né, não sei se o professor Ricardo chegou a falar, né, que critérios ou como é que nós conseguiríamos identificar essa causa, né, no contrato misto. Acho que o tempo aqui, né, a gente está com um tempo bastante curto, né, eu também quero deixar, né, tempo, né, para o nosso colega Fábio Pereira da Silva e também um tempo para que as perguntas sejam respondidas, né? Então, agradecendo aqui mais uma vez, né, o honroso convite, né, formulado pelo BDT, e parabenizando todos os organizadores, né, eu devolvo a palavra à nossa presidente para que conduza, né, esses debates. Obrigado. Muito obrigada, professor Alexandre, muito pontual, muito obrigada. Percebi que algumas das questões que foram formuladas, que o senhor apresentou aqui, coincidem um pouco com as que me surgiram aqui ao ouvir os nossos palestrantes. Então, eu passo agora a palavra ao nosso segundo debatedor, professor Fábio Pereira da Silva, que é mestre e doutorando em Controladoria e Contabilidade pela FE, USP, especialista em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas e em Direito Empresarial pela Universidade Mackenzie. É pós-graduado em Business Management, com ênfase em Finanças na University of California, San Diego, graduado em Direito e em Ciências Contábeis e advogado em São Paulo. Doutor Fábio, a palavra é sua. Obrigado, doutora Daniela. Quero, primeiramente, rapidamente agradecer a todos, agradecer o IBDT, na pessoa do professor Ricardo Mariz, do professor Rodrigo Maito, pelo convite, honroso convite de participar do Congresso. E pretendo aqui fazer uma provocação, então eu nem pretendo usar todo o meu tempo, que é para poder ouvir um pouquinho vocês. Eu concordo em gênero, número e grau aí com o professor Vitor Polizelli, quando ele diz que no caso do CPC 47 a gente tem uma união e uma proximidade entre o direito e a contabilidade muito grande, que talvez a gente não veja em outros CPCs. O item 10 ele vai dizer que a questão das obrigações de desempenho é uma questão, is a matter of law, é uma questão de direito, é uma questão legal. E não poderia ser diferente. Aqui eu não estou querendo dizer que, efetivamente, eu estou propondo que o direito se sobreponha à realidade econômica. De forma nenhuma, não é essa a proposta. O fato é que, se eu tenho obrigações de desempenho, essas obrigações, elas vão ser dadas pelo direito. Então, se eventualmente eu reconheço uma obrigação de desempenho separada de outra, porque eu tenho consequências legais que estão relacionadas a isso, as contraprestações são diferentes, eu tenho direito à minha receita em momentos diferentes. Então, vamos imaginar que, eu gostei muito do exemplo do Vitor a respeito do cafezinho da mesa, mas vamos pensar aqui no contrato de compra que efetivamente tem a montagem. Quando eu compro uma determinada mercadoria, por exemplo, vou usar o exemplo de um guarda-roupa. Eu estou comprando um guarda-roupa, é um contrato de compra e venda, comprei esse guarda-roupa e vai ser entregue na minha casa e vai ser montado na minha casa, porque tem ali uma certa dificuldade em relação à montagem desse produto. O que a contabilidade vai dizer é o seguinte, olha, se o direito, efetivamente, fala, se você não montar o guarda-roupa, você não tem direito a toda aquela contraprestação que está prevista em contrato, seja porque o Código de Defesa do Consumidor vai dizer que você não cumpriu o contrato, tem que ter um abatimento, seja porque o cliente tem direito a devolver o produto porque não houve a montagem, aí sim a contabilidade vai dizer, olha, eu preciso segregar essas obrigações de desempenho, por quê? Se eu reconhecesse todo o valor no momento da venda e da entrega, sem considerar a montagem, eu não vou estar retratando a realidade econômica de forma correta, dado que o cliente ele tem a oportunidade de, posteriormente, pleitear um abatimento no preço, ou efetivamente devolver aquela mercadoria. Então você só tem direito ao montante total do contrato quando você cumpre todas as suas obrigações de desempenho.
Mas isso nem sempre é tão simples assim, e aí é a provocação que eu gostaria de fazer para todos da mesa. A gente discutiu, o professor Ricardo comentou isso, o professor Rodrigo também comentou isso, a respeito da causa. A causa é relevante. Então, vamos imaginar que eu fui na loja de móveis para comprar esse guarda-roupa, e sei lá, custa lá R$5.000 para comprar o guarda-roupa, e já se pressupõe que isso vai ser entregue na minha casa, e que isso vai ser montado na minha casa. O contrato só prevê um contrato de compra e venda, eu estou comprando o guarda-roupa. Não estou comprando o transporte, não estou comprando a montagem, pelo menos a princípio. Só que, em frente a essa loja, atravessando a rua, existe outra loja, algo que é muito comum, por exemplo, na Europa, uma loja que eu chego no estabelecimento e lá tem, na prateleira lá, ou no local onde está exposto esse guarda-roupa, tem 3 preços. Tem lá, olha, guarda-roupa, R$3.000. Guarda-roupa entregue na sua casa, R$4.000. Guarda-roupa entregue na sua casa e montado, R$5.000. E é muito comum esse tipo de situação na Europa, né? Então, você vai lá numa grande loja de departamento, coloca tudo no carro e passa dias tentando montar aquele negócio, mas você já estabelece ali qual que é o preço que você está disposto a pagar e qual que é efetivamente o que você está querendo contratar. E aí eu queria perguntar para vocês, deixar isso como debate, para que a gente possa entender aí essa relação entre direito e contabilidade. Se no primeiro caso, quando eu fui na loja e comprei o guarda-roupa, não teve nenhuma discussão a respeito de entrega e de montagem, isso já é pressuposto do negócio. Se aqui eu tenho uma causa que é só a compra e venda, e se ela difere, do ponto de vista jurídico, da segunda situação. Se na segunda situação eu já tenho situações diferentes. Eu imagino qual que seja a resposta, mas eu acho que é importante a gente entender isso, de novo, para estressar que a contabilidade não tá dizendo para a gente ignorar o direito, muito pelo contrário. Aliás, nunca foi essa a proposta da contabilidade, né? A sobreposição da essência econômica sobre a forma, talvez a gente tenha estressado muito essa característica a ponto de algumas pessoas entender que para a contabilidade o direito não tem importância nenhuma. Não é verdade, não é isso. O que a contabilidade está dizendo é que, para fins de retratar a realidade econômica, a gente tem que observar o impacto econômico e não efetivamente a forma jurídica. Mas no caso do CPC 47, o item 10 vai dizer, olha, para reconhecer obrigações, a obrigação é dada pelo direito, portanto, is a matter of law. Então, eu queria deixar esse questionamento só para que a gente tenha tempo de debater, afinal de contas, eu acho que a melhor parte é o debate entre os participantes. Muito obrigado. Eu vou passar agora a palavra aos expositores e vou tomar liberdade apenas de fazer um complemento aqui dos debates, em relação a um questionamento que foi apresentado pelo professor Alexandre sobre os limites da autonomia de vontade. Queria fazer um complemento aqui de algo que eu venho também me perguntando. No julgamento do tema 300, de repercussão geral, que foi o julgamento do caso das franquias, o voto vencedor do ministro Gilmar Mendes, ele dedica um trecho do acórdão, e aí é uma discussão se isso é opter dictum ou se é um fundamento determinante, me parece que integra aí a lógica da decisão, no sentido de que não faz mais sentido nos dias de hoje fazer uma distinção entre atividade meio e atividade fim, porque isso permitiria uma manipulação da base de cálculo do fato gerador pelo contribuinte. Então, até que ponto isso também interfere nessa questão da autonomia de vontade, até que ponto isso pode interferir na ideia de segregação de atividades. E o segundo ponto também, se der, claro que se der tempo, com toda a primazia aqui, a resposta das questões dos debatedores, um outro ponto, nós tivemos um outro julgamento também recente, que em princípio parece que foi uma reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas eu tenho algumas dúvidas se não houve um alargamento aqui, que é a questão da taxatividade da lista de serviços da Lei Complementar 116. Sempre houve o entendimento de que a lista é taxativa, porém admite interpretação ampliativa. Contudo, no julgamento houve um voto do ministro Gilmar Mendes, que foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski, e, agora não me lembro mais, pelo ministro Celso de Mello, no sentido de reduzir um pouco a tese de repercussão geral para dizer, não, a lista sim pode ser ampliativa, desde que específica para cada item, naqueles em que há
congêneres, outros, para que não se adotasse uma interpretação quase que analógica do direito tributário excessivamente extensiva. Mas não foi o que prevaleceu. Prevaleceu a ideia um pouco mais ampla, então até em que medida em serviços atípicos se cria algum tipo de insegurança jurídica sobre a tributação pelo ISS ou não. Obrigada, e agora passo a palavra aos expositores, quem quiser começar a responder, especialmente as perguntas dos debatedores. Obrigada. Está no mudo, Ricardo? Está no mudo, professor. Eu queria fazer uma referência geral a essa questão da contabilidade do 47. Ele foi trazido aqui para o nosso painel porque é um acontecimento na prática de a contabilidade reconhecer obrigações de performance ou de desempenho em situações no qual o contrato é uno. No exemplo que o Fábio deu, que é muito interessante, do armário, né? Do armário montado, ou não montado, mas transportado, já pode ser transportado montado, já. É contrato de compra e venda. As partes não contrataram transporte, não contrataram montagem, né? Contrataram a compra e venda de um armário, colocado em determinado lugar. Poderia ser um contrato de compra e venda do mesmo armário colocado na fábrica ou na loja do vendedor. São situações diferentes, né? Cada contrato desses tem suas especificidades. E, de qualquer forma, em qualquer dessas situações que eu dei como exemplo aqui, a causa é sempre compra e venda. E não me interessa que a contabilidade faça de um jeito ou de outro. Eu não estou aqui para criticar, viu, Fábio? Você me conhece bem, você sabe que eu admiro muito até a ciência da contabilidade. Não estou aqui para criticar, não. Eu só estou dizendo que existem critérios diferentes e a solução do problema jurídico e tributário está na contabilidade, está no direito. Eu fico muito contente se o item 10 do CPC 47 fosse a regra na vida prática, se fosse aplicado, né? Mas eu tenho me deparado com situações em que não é assim. E quando não for assim, houver uma distinção, tem que prevalecer o jurídico. Agora, nessa questão do Supremo, do ISS, eu também queria dizer o seguinte, tem dois problemas muito difíceis aí que os ministros não estão adequadamente tratando. Em primeiro lugar, a Lei Complementar 116, ela tem situações que ela prevê quando incide ICMS e IPI. ICMS e ISS. Né? Então, a lei já fez uma separação. Quando não é feita essa separação pela lei, não cabe o intérprete fazer, nem o aplicador da lei fazer. E o Supremo tem chegado ao ponto de mandar pagar ICMS porque não encontra incidência tributária em outro tributo, que é um absurdo também. Se não está prevista incidência sobre determinada atividade econômica, ela está no campo de incidência residual, que compete à União, não compete ao município. Então vou dar para o município porque ele quer. Por que não dá para o Estado? Então, eu acho que essa questão, para nós, fica muito difícil quando nós tentamos resolvê-la à luz dos acordos do Supremo. Eu sei, nós temos que observar o que o Supremo diz, porque, afinal, o Supremo vai dar a decisão final e ele vai ser seguido pelos demais tribunais. Mas na avaliação teórica, e aqui nós estamos fazendo muito de uma avaliação teórica, eu confessei no início que eu ia dizer como que eu penso, como é que eu resolvo os problemas, a gente pode ficar baseado no que o Supremo disse, que o Gilmar disse, o Peluso disse, porque senão nós vamos ficar loucos, hein? Nós vamos ficar loucos, porque não tem coerência lá. Obrigada, professor Ricardo. Quem gostaria de prosseguir aqui, poderia, por favor. Áudio. Perdão. Eu concordo com a abordagem do Ricardo em relação a esse exemplo que o Fábio trouxe. Eu acho que cada contrato é um contrato, que precisa ficar claro
é o que foi contratado, né? Em cada modalidade contratual, você tem obrigações que estão sendo assumidas ou não, né? Tem contratos diferentes, ainda que todos possam ter, vamos dizer assim, um ponto em comum, que seja o armário, seja ele montado, não montado, entregue, não entregue. Então, eu acho que essa questão, pelo menos do meu lado, segue a linha aí do Ricardo. Eu acho que a gente tem um sistema aqui no Brasil que propicia essas discussões, né? Ou seja, essa história de ICMS, ISS, ela suscita todas essas dificuldades, a levar justamente a esse receio que foi colocado aí pela Daniela no julgamento do Supremo, em termos de manipulação, e que de alguma maneira está relacionado com a pergunta que o Alexandre colocou. Como dimensionar a base de cálculo em situações em que seja possível fazer segregação? Ora, havendo a possibilidade da segregação, sei na medida em que não haja uma previsão na legislação tributária que albergue aquele negócio enquanto uma atividade suscetível de incidir sobre ela própria um único tributo. Ou seja, sendo possível, com base naqueles critérios que eu expus na minha fala, fazer essa segregação tem que respeitar algo que já está no próprio Código Tributário Nacional. O artigo 148 fala do arbitramento de preços quando não mereçam fé os valores que tenham sido atribuídos pelo contribuinte. Então, eu não acho, também endereçando a nossa outra questão, professor Nishioka, que seja necessária uma lei complementar para tratar do tema. Eu acho que a gente está precisando de menos lei e de melhor aplicação daquelas que já existem aí. A exemplo disso que o Ricardo acabou de dizer, a Lei Complementar 116 e a Lei Complementar 87, em relação ao ICMS, já dispõe de alguns mecanismos para evitar essa sobreposição. O que acontece muitas vezes é que há uma confusão na hora de aplicar a lei sobre os fatos econômicos, sobre os diferentes negócios, deixando de olhar no detalhe de cada operação aquilo que é absolutamente relevante. Eu vou parar por aqui, dar a oportunidade também para o Vitor se manifestar e agradeço. Ótimo, ótimo. Professor Vitor, por favor. Obrigado, Daniela. Estamos no finalzinho do tempo aqui. Agradeço ao Alexandre e Fábio pelas questões. Vou tentar falar aqui meio rapidamente. O critério, professor Alexandre, para fazer a segregação no caso de serviços baralhados tem que ser realmente o arbitramento, né? E eu acho que isso, de fato, já foi tentado muitas vezes. No caso do leasing, muitos dos acórdãos envolviam situações em que foi feito o arbitramento, e no final se decidiu por tratar o todo como serviço, né? Enfim, realmente distorcendo um pouco a questão. Eu gosto mais do arbitramento, acho que é mais correto. O problema do arbitramento é que no sistema que a gente tem, tributário, além dele gerar esses conflitos, e conflitos às vezes com alíquotas díspares, né, e muitos interesses grandes envolvidos, ele é um sistema que permite litigar com um custo muito baixo, né? Tanto o fisco quanto o contribuinte, ou pensando agora do lado do fisco, né, para o fisco fica muito mais barato brigar pela preponderância e eventualmente correr o risco de ganhar mais do que gastar esforços fazendo arbitramento, porque arbitramento é muito mais difícil, né? Arbitramento é trabalhoso, arbitramento tem que fiscalizar, tem que dar a oportunidade para o contribuinte se manifestar, tem que levantar provas e tem que, como você mesmo disse, quase que fazer uma fiscalização de transfer pricing, né? E realmente acaba sendo não utilizado muito na prática. Com relação ao CBC 47, contrato de montagem, Fábio, eu queria agregar mais pensamentos aqui, que eu realmente tenho para mim que só cabe segregação se o contrato, e talvez minha principal fala aqui, é a força do contrato. O contrato é fundamental, só cabe segregar se o contrato permitir a segregação. A análise do que é possível no judiciário, ela deve ser feita também de acordo com o CPC 47, né, isso que a gente aprende, mas acho que ela tem um pouco de limites aqui, né, porque se sempre a gente puder dizer assim, o guarda-roupa entregue desmontado na casa do Fábio, ele vai poder receber judicialmente, se entrar no judiciário para brigar, ele vai poder receber um ressarcimento pelo valor correspondente à montagem que não foi feita,
eu não duvido que isso seja possível no judiciário brasileiro, que tem, muitas vezes, nem sei dizer se o ponto de direito civil está correto ou não, digamos que seja nebuloso, mas o nosso judiciário é muito de tomar decisões salomônicas e de fato, acabar dando um jeito de atender ao pleito, né? Então, se for possível dizer que o judiciário daria isso, né, eu concordo que o CPC 47 daí determina a segregação. Mas eu acho que a prática empresarial, a prática de recorrência desse tipo de ações, né, talvez até a própria experiência da empresa devem ser levadas em consideração, porque senão, do contrário, como você bem enfatizou, a gente terminaria tendo que fracionar tudo, porque aí, né, no judiciário, de fato, se eu posso pleitear e o judiciário pode me dar, e tiver casos para ilustrar, está feito o cenário perfeito, né? Mas o que eu vejo na prática nem é isso, né? Assim, as situações práticas que a gente enfrenta normalmente é aquela visão autoritária do contador, que acha que tem que fracionar, e não é um raciocínio que foi feito com base em jurisprudência do Tribunal de Justiça, né? E Daniela, por fim, para encerrar aqui, a questão de atividade meio, atividade fim, seu ponto é super interessante, Daniela, porque ele traz uma outra questão que a gente não falou aqui, que acho que valeria um outro painel, que essa segregação contratual, ela leva a uma possibilidade de manipulação, isso é verdade, está confirmado por todos os aspectos aqui, a norma contábil é focada no contrato, o tribunal respeita o contrato, a Receita Federal está dizendo que se tiver contrato é de um jeito, se não tiver contrato é de outro, e isso leva até mesmo a questão do ressarcimento de despesas e reembolso de despesas, né? Porque o fracionamento contratual ele é grande ao ponto de, talvez um dia eu sentar no restaurante e pagar só pelo serviço do camarada que me traz a comida, porque daí vão me dar uma nota de reembolso da cenoura, da batata, do cozinheiro, da luz, porque, né, tem muitas situações empresariais aí que às vezes a gente se depara com os reembolsos de despesas que você pensa assim, nossa, mas eu tenho relação jurídica com esse fornecedor, né? Faz sentido que isso seja segregado dessa maneira, e acho que a solução para isso é a questão mesmo da indivisibilidade de determinadas coisas, né? Eu encerro aqui falando do data center. Teve um tempo aí que teve uma solução de consulta do data center que deixou muita gente preocupada, porque não permitiu segregar a locação dentro da atividade de hosting e outras coisas lá do data center. Eu acho que a consulta naquele caso estava certa, porque locação é quando eu tenho domínio sobre o espaço, né? E eu sou responsável pelas coisas que estão lá dentro e eu cuido das coisas que estão lá dentro. Agora, se eu estou terceirizando a operação do meu data center para alguém, não tem locação, não tem como segregar. Existe um limite lógico aqui, para usar a terminologia do Ricardo, tem um momento em que a causa ela é um muro assim, que não dá para ultrapassar. Obrigado mais uma vez, meus colegas, uma satisfação estar aqui com vocês nessa tarde. Muito obrigada, professor Vitor, muito obrigada. Infelizmente, muito a contragosto, eu tenho que dizer que nosso tempo está encerrado, acho que ficaríamos aqui muito mais tempo, as questões vão surgindo, né? Uma pena, mas foi um debate, uma tarde muito proveitosa, muito bacana. Eu queria agradecer ao IBDT pela festa, na feliz expressão do Rodrigo, porque realmente isso é uma festa para nós. Agradecer a nossa audiência e agradecer principalmente aos integrantes dessa mesa, professor Ricardo Maris, professor Rodrigo, professor Vitor, professor Alexandre e professor Fábio. Muito obrigada. Um abraço a todos, foi muito bom estar com vocês.